Hoje, nós vamos conversar sobre o TG Ativo Real, negociado no ticker TEGAR11, o maior fundo imobiliário de desenvolvimento da nossa bolsa. Um fundo que possui algumas pegadinhas, mas que também possui um histórico sólido de largas distribuições. E que mais recentemente veio despencando, acumulando uma queda de mais de 30% nos últimos 12 meses. Essa queda, de certa forma, vem junto com um movimento similar do IFIX e nos fundos imobiliários em geral. Porém, nesse mesmo período, o IFIX caiu apenas perto aqui dos 7%, o que nos indica que, apesar da direção ser a mesma, o TEGAR possui um nível de risco muito maior, e por isso também um maior potencial. Mas tudo isso a gente vai discutir com calma ao longo do vídeo. Vamos falar também das suas dinâmicas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo do TIGAR para entender se nos preços atuais ele é ou não uma oportunidade. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e, se gostar bastante, quiser nos ajudar e receber acesso às nossas plataformas exclusivas, uma de análise fundamentalista de ações e um site de valuation, torne-se membro aqui do canal. Agradeço de coração todos os membros, apoiadores e também aqueles que deixam seus comentários e likes. O TIGAR é sem dúvida um dos fundos imobiliários cuja análise traz maior complexidade. Isso por ele ser um FII de tijolo um tanto diferente dos outros. Ao contrário de um FII de tijolo comum, que detém imóveis e vai alugar esses imóveis, eventualmente fazendo suas vendas, o TIGAR atua de maneira diferente, principalmente com loteamento e incorporação, de maneira que ele compra terrenos, desenvolve esses terrenos, constrói neles, no caso da incorporação, construção de edifícios, no caso do loteamento, um terreno maior dividido em seções para construção de casas, e aí tem também o desenvolvimento da área em si, então as ruas entre as casas, etc. E então, conforme esses ativos vão maturando, ele vai vendendo esses ativos. Mais à frente a gente vai ver a distribuição da carteira dele por estratégia. Mas a gente tem que entender, logo de cara, que estamos falando de uma operação de muito mais risco do que a simples posse e locação de imóveis. Primeiro porque durante a fase inicial do desenvolvimento a gente tem todos os riscos da construção, atraso de obras, surpresas indesejadas no terreno ou até, às vezes, ambientais, que impedem o prosseguimento das obras. Mais à frente a gente vai ter os riscos de vendas, ou seja, o risco de não conseguir compradores suficientes para os seus novos empreendimentos. Tem também o risco de inadimplência dos compradores dos empreendimentos antigos. E, dado que geralmente essas construções se iniciam antes de terem vendido todos os lotes, ainda tem o risco do imóvel ter que seguir no portfólio mesmo depois do processo, porque não conseguiu ser vendido e aí continua ali no portfólio do fundo por mais longos períodos do que o planejado. A situação atual do fundo é bem permeada por esse último risco que eu citei. Abrindo seu relatório mais recente, a gente vê que as suas margens caíram muito nas suas operações. Em 2022, que ele tinha uma margem líquida das operações de 17%, hoje já se encontra nos 12%. Isso, no caso, para o fechamento de 2024, a gente está olhando aqui o relatório de dezembro. Sem dúvida, uma perda de margem muito grande. Isso se dá, obviamente, por alguns motivos. Nós estamos vendo uma Selic que está subindo, que dificulta o financiamento por parte dos compradores. Afinal, a maioria dos imóveis são comprados via um financiamento, onde o gasto com juros faz parte da conta desse investidor ou futuro morador. Então a gente de fato está tendo um cenário macroeconômico já difícil para o tipo de operação que o fundo carrega, e frente a essa situação ele tem algumas opções. Eles poderiam seguir vendendo os ativos a preços menores para compensar esse juro maior e realizar margens cada vez menores, ou adotar uma política mais conservadora, onde eles aceitam segurar os imóveis por mais tempo no seu portfólio para aguardar vendas a preços mais justos dentro da análise deles para as regiões onde eles operam. Isso reduz os resultados que ele vai conseguir entregar no curto prazo, talvez até médio prazo, se as altas da Selic se estenderem aí, mas visa maiores retornos no longo prazo. E foi essa decisão que eles tomaram. Adotaram essa postura mais conservadora, reduziram as suas distribuições, de modo que um fundo que passou muitos meses pagando seus 1,30, 1,20, 1,25, 1,15, pagou no último mês R$1 apenas e ainda tem risco de reduzir. Seu guidance fica até junho entre 90 centavos e R$1,10. E isso, em meio a um mercado de FIIs que é operado principalmente por pessoas físicas, muitas vezes, pensando apenas no dividendo de curto prazo ali, fez com que o fundo fosse muito pressionado recentemente. Ao meu ver, o mercado tem exagerado nas quedas do TEGAR, o que pode abrir uma oportunidade para quem tiver uma visão de longo prazo, com segurança de que vai segurar o ativo ali por 3, 4, 5, 6, 7 anos para mais. Acredito que ali nos 4, 5 ele já vai estar entregando um yield on cost interessante, mas a gente vai falar mais sobre isso lá na frente.
Até porque, para entender se é mesmo uma oportunidade, a gente tem que calcular o preço justo dele. Por agora, basta dizer que esse movimento conservador em busca da preservação das margens, à custa do alongamento desse prazo de retorno dos empreendimentos, me parece muito bem acertado. E com a redução da distribuição, o fundo se vê muito mais à vontade para esperar um momento macroeconômico mais favorável para realizar maiores lucros. E mesmo com a redução dos dividendos para R$1, com a sua cota atualmente abaixo dos R$80, ainda vamos receber um dividend yield ali de 1,2% no mês. A gente já citou o seu guidance ali na banda de 90 a 1,10, e mesmo no mês que ele pague 90 centavos, teríamos um yield on cost, considerando o fundo comprado aqui agora, R$80, de 1,13%. Então ele deve pagar no mínimo 1,13%, podendo até ser mais, atualmente nos 1,2% ali por mês. Então, comprar Tigar hoje é comprar um yield que pode oscilar entre 1,13% a 1,20%, dentro dos piores cenários das expectativas, batendo talvez até uns 1,38% se ele conseguir pagar a banda superior ali de R$1,10, mas que no momento a gente não vai contar com isso. E isso com um fundo que já está passando uma redução dos resultados. Ou seja, a perspectiva é que com a melhora do cenário macroeconômico ele consiga rodar mais as suas operações e gerar um fluxo de caixa maior, distribuindo mais dividendos, talvez daqui a 3, 4 anos, já pagando um patamar para quem entrou hoje bastante atrativo. Claro, devido às características do fundo, a gente tem que esperar oscilações nas suas distribuições mensais, o que traz maior incerteza e, dependendo do quão perto na sua jornada particular você está da fase de usufruto do seu patrimônio, ele tem que ficar uma posição cada vez menor devido à sua incerteza ali, mas traz também a possibilidade de daqui a 2, 3 anos, com uma volta do cenário macro mais propício, voltarmos a um dividendo perto aqui dos 1,20, que nos preços atuais já representaria um yield on cost de 1,5% ao mês. E esse é um patamar de distribuição plausível para o Tigar. E bom, com isso acho que já entendemos um pouco das dinâmicas do fundo. Então, vamos passar para o seu relatório gerencial e entender com mais detalhes a sua carteira, imóveis e alocação, para então finalizar com o valuation. A primeira coisa a citar é que a taxa dele é bem conveniente, mesmo sem a taxa de performance, só na taxa de administração já soma aqui 1,5%, então a taxa de performance ainda vem em cima disso, mas esse 1,5%, esse sim eu acho que é justificado pelo maior trabalho envolvido na operação que eles levam em relação aos outros fundos imobiliários. E bom, eles isentaram o exercício de 2024 da taxa de performance, o que é um movimento positivo, ponto aí para TG, porém é importante a gente saber que normalmente, no cenário normal, vai ser 30% do que superar 100% do CDI, que é um benchmark que, claro, nesse momento o CDI está bem alto, então superar esse valor é menos pior a gente pagar uma taxa. Mas a gente pode ter momentos que a gente vai estar com um CDI a 8, 9, e aí esse fundo já vai começar a estar pagando taxa de performance e uma taxa salgada. Que a gente pode ver algumas das incorporações do fundo, o histórico de vendas no lado de loteamento, que a gente vê que está mais ou menos estável, mas estabilizando os 3 últimos meses aqui, bem mais para baixo. Isso aqui é o finalzinho de 2024, então temos que aguardar o próximo para ver janeiro como é que tá indo. E na incorporação, mesmo com esse pico aqui em dezembro em si, a gente estava meio que vendo também uma tendência de queda. Já na multipropriedade, a gente estabilizou o final do ano um pouco acima do começo, porém o pico de dezembro foi bem menor do que o de julho. Lembrando que em multipropriedade acontece muito da pessoa visando ter uma casa para passar as suas férias. Então acaba tendo muito negócio nesse sentido nos períodos de férias, aqui julho e dezembro. Porém, é um setor onde a gente vê mais desistência de compras, por exemplo. Então, um setor de mais risco. E eu tô falando disso pra gente, quando olhar aqui a divisão do portfólio dele, entender quais são as partes mais ou menos arriscadas, o que é cada coisa. Atualmente, a gente vê que a gente tem boa parte, 118 imóveis na sua carteira de equity já performado, são 98 loteamentos e 20 incorporações, um fundo bem distribuído, bem diversificado ao longo do Brasil. Existem aqui 21 operações em desenvolvimento, 16 são incorporação, 4 loteamento e 1 multipropriedade. Como ele é um fundo de fluxos de caixa mais incertos, com todo esse risco das diversas operações que a gente já viu que são várias correndo dentro do fundo, ele tem dentro dele uma estratégia de crédito, onde ele investe em CRIs. É uma estratégia interessante, garante uma rentabilidade ali para o fundo nos períodos que não vai ter tanta venda, porém, algumas críticas aqui. Primeiro, que para um CRI, ele provavelmente vai conseguir acima do CDI. Então, o que ele botar em certos CRIs já pode estar trazendo um pouquinho da taxa de performance para eles.
Mas tudo bem, a gente desconsidera isso. A minha outra crítica é a taxa ponderada dessa carteira, que é um IPCA mais 11,5, quase 0,6, tá? Então, é uma carteira com um nível de risco um pouco mais alto. Mesmo no CRI, mesmo na carteira de CRI deles, eles têm um perfil de risco um pouco maior, que talvez eu acho que poderia ser um pouco menor, mas tudo bem, tem funcionado, tem sido bem gerido esse fundo. Quando a gente olha a carteira, né, de tijolo em si, 62,38% é loteamento, com 24,76% em incorporação e 10,5% em multipropriedade. O fundo tem também 6 fundos imobiliários, uma ação, então ativos na bolsa, tem 19 terrenos ali num land bank que ele pode ir alocando para as suas outras operações, um imóvel para renda e um shopping, mas esses são bem pequenininhos, tá, em relação ao tamanho do fundo, quando a gente vê a distribuição do patrimônio líquido deles. 56,89% tá nessa carteira de equity já performada, 16,78% em desenvolvimento, 13,59% na carteira de crédito, na carteira de CRIs dele, mais 4,36% em fundos de renda fixa, 3,78% ativos da bolsa, 3,69% no land bank, e o shopping e o imóvel para coisa são quase irrelevantes perante ao fundo como um todo. Até porque é um fundo bem diversificado com muitos e muitos ativos. Inclusive, por ter tantos ativos assim, é muito difícil acompanhar um por um como está sendo manejado. É um fundo que, de certa forma, a gente tem que olhar para o histórico, ver se confia ou não da gestão e deixar na mão deles, porque é muita coisa para acompanhar, se for um por um. De qualquer jeito, eu vou deixar aqui para a gente poder ver alguns dos ativos, fotos por alto aqui alguns loteamentos deles, condomínios fechados, né? E aqui algumas das incorporações dos prédios que eles constroem. E com isso, entendemos o fundo suficiente para podermos vir aqui no nosso site de valuation. Se torne membro para conseguir acesso. Aliás, pode vir visitar que vai ter alguns métodos gratuitos para você, mas para liberar todos é através da área de membros aqui do canal. E fundo imobiliário não tem muito papo, só dá para fazer valuation com base nos dividendos, então a gente tem que usar o método de Gordon e o desconto de fluxo de dividendos. O fundo está aqui em R$ 79,97, o preço dele atualmente. Pagou R$ 14,56 nos últimos 12 meses, porém, olhando para frente, com essa redução, a gente pode imaginar que vai cair. Então, para os próximos 12 meses, vou estimar, até de maneira bem conservadora, R$ 12. Vou estimar que ele vai continuar mantendo esse R$ 1 pelos próximos 12 meses, sendo que antes disso já tem chance dele começar a ir voltando a subir essa taxa. Com uma taxa de crescimento para esses dividendos de 2,5% e 10,5% de taxa de desconto, a gente chegaria a um preço justo bem alto de R$ 153,75. Mesmo que a gente exija uma taxa maior, vamos dizer que a gente exige aqui 12%, numa taxa de desconto para esse ativo ainda estaria aqui em R$ 130, R$ 129,47. Vamos ver se o desconto de fluxo de dividendos concorda com essa ideia. A gente vai descontar os primeiros 5 anos a 12%. No crescimento perpétuo a gente vai estimar 1% apenas. E no desconto perpétuo a gente vai usar 10% como taxa de desconto. E aqui a gente chegaria a um preço justo um pouco mais baixo de R$ 115,56. Mesmo que a gente considere o preço justo mais baixo que a gente calculou, ainda representa uma margem de segurança de quase 30%, 29,82%. E sendo um fundo que tem chance, né? A gente faz umas estimativas para o futuro, a gente tem que ser mais conservador, então a gente não pode colocar uma taxa de crescimento muito grande, até porque ela vai continuar sendo calculada ano após ano, mas é um fundo que tem boas chances de pagar até acima do que está sendo projetado em alguns meses, principalmente mais para frente, como eu já falei, quando houver um cenário macro mais propício para esse tipo de operação. Então, é um fundo com riscos altos, é um fundo com uma taxa de performance um pouco cretina, mas também é um fundo com um histórico muito sólido. No histórico do fundo, a gestão mostra que sabe lidar com a operação que eles fazem e ele está bastante descontado. Inclusive, se a gente olhar aqui, sendo negociado a 0,7 do seu PVP, coincidindo até com os 30% de desconto que a gente calculou no nosso valuation, e com um bom potencial de daqui a uns anos estar pagando um bom yield on cost para quem estiver comprando nesses momentos de maior medo. Isso porque nos últimos dias para cá ele já recuperou, ele chegou numa baixa aqui de 75, 76, já recuperou um pouquinho esses dias para cá, mas na minha opinião ainda está atrativo. E com isso a gente conclui o vídeo. Tá montando sua carteira de fundos imobiliários? Vou deixar outras 2 análises aqui. Esses fundos de mais solidez, vou deixar o HGLG e o KNRI. Esses dois, apesar de pagarem um dividendo bem menor, esses sim podem ter um protagonismo na sua carteira. Não esquece do like, venha ser membro, muito obrigado por assistir até aqui,
bons investimentos e até a próxima!